Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da Hora da Meia-Noite. Hoje você vai conhecer a real lenda que originou a história do Saci. Infelizmente, muitas pessoas acham que alguns personagens tidos como do folclore são inteiramente criações de mentes intelectuais que criaram esses personagens e eles acabaram caindo na imaginação popular. Inclusive, como a própria mídia insinua, fizeram com que as pessoas comecem a ver coisas. É o caso, por exemplo, das pernas cabeludas. Dizem que foi apenas uma criação criativa do seu autor. Isso está muito longe da verdade, porque o que aconteceu ali é que existiam os casos de ataque e o autor aproveitou isso para criar o seu personagem em cima da lenda. A grande mídia sempre foi especialista em fazer isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, recente. Com essa treta do Irã e Israel, o Irã encomendou uma animação no estilo Lego e publicou na sua mídia estatal. Eu mostrei esse vídeo, que foi publicado pela própria mídia estatal iraniana, e recebi um aviso de direito autoral. Não do Irã, não do governo do Irã, mas de alguém que postou as imagens primeiro do que eu. Infelizmente, você tem espertalhões que fazem isso. A pessoa não criou a animação. A pessoa não é dona de fato dos direitos autorais, mas ela se acha no direito porque se trata de um conteúdo de uma mídia estatal e ela postou primeiro. Várias mídias, por exemplo, faz isso com o conteúdo da TV Senado. Quem faz as gravações de reuniões de ministério e Câmara de Deputado é o próprio governo brasileiro e posta na TV Senado. Então, quem é o dono é o governo brasileiro e, no caso, TV Senado. Mas vários órgãos da grande mídia, G1, Jovem Pan, CNN, entre outras, postam esse mesmo conteúdo e quando você também posta, eles colocam que é direito autoral deles. É assim uma total distorção, é má fé no uso de direitos autorais. Você só é dono do que você realmente cria, do que você pagou para ser criado. Não uma coisa que você poste por ter postado primeiro, você seja de fato o dono. Mas é assim que funciona. Com várias lendas que os índios contavam, que os nativos contavam, os caras simplesmente adocicaram os personagens, adocicaram a lenda e dizem que é suas criações, quando na verdade não passa de um plágio das verdadeiras lendas e uma distorção da realidade. É o caso das pernas cabeludas. As pessoas relatavam que pernas a atacavam. Essa história que se tinha cabelo ou não nessas pernas, aí já pode ter sido sim uma criação da grande mídia. Mas existiam os relatos muito antes da própria lenda ser registrada. É isso que as pessoas não entendem. Tem pessoas que acreditam que é a verdade absoluta. Nós sabemos que a grande mídia, infelizmente, exerce grande influência sobre as pessoas, mas não ao ponto de fazê-las enxergar coisas que não existem. Um bom exemplo também que nós podemos lhe dar é a própria Turma da Mônica. Se tornou muito famosa entre os anos 80 e 90, famosíssima, mais famosa inclusive do que muitos personagens americanos de grandes empresas. E apesar da popularidade da Turma da Mônica, ninguém relata ter sido perseguido pelo Cascão ou levar coelhadas de uma menina dentuça. Isso nunca existiu, apesar da grande influência que a Turma da Mônica exerceu sobre muitas crianças e adultos e exerce até os dias de hoje na criação de Maurício de Souza. Então você imaginar que um jornaleco, um membro de um jornaleco vai criar um personagem e vai fazer as pessoas verem coisas por causa do personagem que ele criou, sinceramente, você é infantil e esse não é o seu canal. Aqui nós batemos a real. E para quem quer ver de fato a realidade, hoje vamos trazer as verdadeiras lendas que inspiraram a criação do Saci, que é uma versão adocicada do que realmente existia. Eu não sei o nome real que as pessoas falavam, até porque não havia bom senso. Cada um chamava de um jeito, mas as características deixam claro que o que os indígenas falam foi o que inspirou esse tal personagem bonitinho do folclore brasileiro, Saci, e que a realidade é muito mais sombria do que você imagina. Como não há tempo a perder, pega agora mesmo as rosquinhas de chocolate e o leite com Nescau e vamos iniciar o nosso quadro, A Hora da Meia-Noite. Esqueça tudo que você sabe sobre o Saci ou pensa saber. Aqui você vai ouvir a verdadeira história associada a essa mística criatura. O Saci nunca ataca crianças do sexo feminino ou mulheres virgens.
Ele age assim por acreditar que elas são puras por ainda não terem tido contato carnal com homens. Saci não entra em casas se a porta e janelas estiverem fechadas. Também não atravessa cursos de água, e sua fúria maior se manifesta se a pessoa estiver se alimentando de carne de porco. O Saci costuma atacar em matas, sítios e casas próximas das matas e montanhas. O Saci, quando em seu tempo de vida, era um escravo da época colonial. Era travesso e roubava pequenas coisas. Ele se divertia fazendo parecer ter sido outra pessoa, o que fazia os outros escravos odiá-lo, já que eram punidos muitas vezes com surras por algo que não fizeram. Isso fazia com que os próprios escravos, ou seja, sua gente, não gostassem do Saci e sentirem uma grande necessidade de vingança. E foi esse sentimento que fez que no grande dia da fuga do Saci, planejada cuidadosamente, desse tudo errado, já que o seu próprio povo o entregou e ajudou o capitão do mato com muito entusiasmo na captura do Saci, começando a mostrar exatamente por onde ele escapou e os caminhos que só os escravos conheciam, levando assim o capitão do mato ao encontrar no mesmo dia. Ele foi amarrado e levado à presença do seu dono, que estava comendo um grande pedaço de carne de porco. O homem decidiu que lhe cortasse uma das pernas para servir de exemplo aos outros e para que o Saci nunca mais fugisse daquele lugar. E assim foi feito. Por causa dessa fuga, ficou determinado que todos os escravos ficariam a partir daquele momento 48 horas sem comida. Imagine isso para um povo que tinha que trabalhar forçado do nascer ao entardecer do sol todos os dias sem folga. Imagine o que é ficar tendo que cumprir essas tarefas pesadas sem se alimentar por 2 dias. É óbvio que isso gerou muito ódio nas pessoas. Inclusive, meus nobres e queridos irmãos, essa sempre foi uma tática do sistema: punir a todos por causa de um. Você vê isso, por exemplo, nos dias de hoje, quando algum idiota começa a andar rápido demais por ruas. As prefeituras vêm e enchem de radares que vai multar um monte de pessoas por causa de bobagens. Mas usando o exemplo do idiota que passa muito rápido com ruas que têm crianças e velhos, eles têm legitimidade para punir a todos. Então essa tática era usada também pelos senhores de escravos. Eles faziam exatamente isso, para que não acontecesse mais e ficasse o exemplo que aquilo não valia a pena. Por causa dessa punição, 48 horas sem comida, fez com que até mesmo os escravos que nunca foram diretamente alvos da travessura do Saci, ou seja, que achavam ele irrelevante, se revoltassem com ele. E assim, na primeira oportunidade que os escravos ficaram a sós com o miserável na senzala, espancassem o infeliz até quase o falecimento. As meninas pequenas choravam aterrorizadas e pediam para os homens parar de espancá-lo, enquanto a massa de escravos, enfurecida, parecia não ouvir e continuavam a surrá-lo sem pena. Quando se deram por satisfeito, uma donzela tentou amenizar sua dor, colocando sua cabeça em seu colo, enquanto tentava limpar o sangue que escorria da cabeça. Grato pelo gesto, ele tentou presentear a donzela com seu único pertence, que era um cachimbo que sempre fumava. Mas, infelizmente, ele faleceu antes que ela entendesse sua intenção de presenteá-la, já que ele estava tão fraco que mal conseguiu mexer a mão. Seu corpo foi jogado como um animal. Ele não foi enterrado como era de costume. Simplesmente o atiraram no meio de uma serra a céu aberto e ninguém se importou com isso. Estranhamente, não se viu aves de rapina se aproximarem do corpo e o mau cheiro não era sentido no lugar, mesmo com os dias passando. O que então levou o capataz a ir pessoalmente checar o que tinha acontecido com o corpo, e ao descer a serra, nenhum vestígio do corpo foi encontrado. A primeira hipótese que foi levantada era dele ter sido comido por um grande animal, mas ela logo foi descartada, já que ali não tinha animais desse tipo e não foi deixado qualquer rastro de que, de alguma forma, o corpo tivesse sido arrastado ou devorado ali mesmo. Poucos dias depois, coisas estranhas que causavam grande confusão começaram a acontecer. Objetos sumiam do nada, porteiras fechadas com cadeado e correntes apareciam abertas do nada e o gado fugia se perdendo na mata. Mulheres de capatazes, capitães do mato e até mesmo a patroa diziam terem sido violentadas sexualmente por uma coisa que não conseguia se ver direito, mas que cheirava a cachimbo. A partir daí,
Muitos consideravam que o Saci voltou do mundo dos mortos para se vingar de todos os que tivessem o perfil dos seus assassinos. Ele fumava sempre um cachimbo ou cheirava a cachimbo, o que ajudava a identificar que se tratava de um Saci. Dizem que sua fúria pode passar com cachaça e ao olhar para ele se vê uma figura sombria com olhos brancos luminosos e por essa silhueta de trevas se nota que lhe falta uma perna. Dizem que ele está por aí aprontando até os dias de hoje. E essa é a verdadeira lenda do Saci contada por indígenas. Como você pode conferir aqui comigo, é muito diferente das versões adocicadas que você já ouviu no chamado folclore brasileiro. Se você soubesse, por exemplo, da mula sem cabeça, meus irmãos, da lenda real que está por trás daquilo, com certeza as pessoas pensariam duas vezes em cometer adultério e fornicação da carne. Se vocês querem saber de mais essa lenda tirada direto do nosso velho Diário do Davi, adquira o nosso livro. Ele está disponível lá na Hotmart em 10 vezes sem juro. Pode ter certeza, meus irmãos, que depois que você adquirir esse material, você jamais vai olhar para o mundo e para as coisas espirituais como você olhava antes. É um verdadeiro despertar, modéstia à parte falando. Tem anos de pesquisa, anos de conversas com pessoas que vivem ligadas à natureza e com a espiritualidade. Está tudo no nosso velho diário, quase 1000 páginas disponíveis para você. É um conhecimento puro e genuíno que não se encontra por aí. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se isso aconteceu, por favor, compartilhe, mostre para mais pessoas. O que você pensa sobre o Saci agora? A punição foi justa? Foi exagerada? O que você pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários, porque eu faço questão de ler. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, e tenha bons sonos, se você conseguir dormir. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.